Você que se liga no nosso Unesc, muito obrigado pela sua audiência. Está no ar mais uma edição do programa das Boas Notícias da nossa Universidade Comunitária. Por aqui você acompanha o que é destaque na pesquisa, na inovação, nas relações com a comunidade, em tudo o que faz a Unesc pelo Grande Sul Catarinense. O nosso Unesc é uma realização da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, com seus cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e comunicação digital. Convidamos você a conhecer o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. O programa de hoje vai se dedicar a falar de um tema que é muito especial para a Unesc e que vem ganhando um fomento cada vez maior, que é a inovação. E falando do ano da inovação, foi um ano espetacular para a inovação aqui na Unesc, em termos de incremento, de salto, de relações, de ampliação de horizontes. Para coroar esse ano, nós tivemos há pouco o Inova Jovem, que foi a oportunidade de fazer com que os jovens estudantes da região interajam com esse universo da inovação e olha, com cada resultado surpreendente, espetacular e interessante mesmo. Nós tivemos também recentemente a nossa Feira da Inovação, dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, e vamos falar dessas realizações da inovação dentro do programa de hoje. O programa de hoje trata então de inovação para você que segue conosco. Recado da Ecocria, volto em seguida já com o nosso convidado para o bate-papo de hoje. Não saia daí, já voltamos com o nosso Unesc. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. Estamos de volta com o nosso Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. E, como já destacamos há pouco, hoje a intenção, a ideia aqui é falar de inovação. Para tanto, recebemos o Christian Engelmann, nosso assessor de inovação, da Agência de Inovação aqui da Unesc. E aí, Christian, quero dizer que nós tivemos um ano, já estamos perto das retrospectivas, né? Já estamos aí com novembro rolando, então já é um período de rememorar o que foi feito nesse ano. E olha, no campo da inovação foi o ano da virada de chave aqui na Unesc, hein, Christian? Obrigado pela presença. O prazer é todo meu, é sempre um prazer estar conversando com vocês aqui, com a Ecocria, com o nosso Unesc. É um programa que eu tenho vindo aqui durante o ano com alguma recorrência, porque como tu falou, de fato foi um ano cheio de atividades, tá? Foi um ano onde a gente conseguiu, ao longo de todos os meses, praticamente ter algum grande evento para celebrar a inovação e o empreendedorismo aqui dentro da nossa Unesc. Como tu bem falou logo ali no início da tua fala, hoje foi um ano justamente para estreitar conexões, expandir horizontes, sair, esse foi um foco muito importante para a gente lá no início do ano, Denis, que foi justamente como é que a gente faz para sair com o que a gente faz de inovação crua aqui dentro da Unesc para fora dos muros. Como que a gente impacta para além da nossa comunidade interna. E foi justamente como tu falou agora com o Inova Jovem, que além de impactar a comunidade em geral e aquelas pessoas que já têm um tino para a inovação, para o empreendedorismo, como que a gente impacta o jovem, que às vezes está descolado da inovação, do empreendedorismo, está muito só frequentando a sala de aula, ali no ensino médio, como que a gente vai atrás desse jovem e já fala um pouco de inovação lá dentro da sala de aula, mostrando essa realidade interna da Unesc de todas as possibilidades que tem a partir de uma simples ação, um simples protagonismo desse jovem, né? Isso. E aí a gente chega no Inova Jovem, né, que foi uma oportunidade extraordinária nesse sentido. Vamos começar do começo, né? Como é que nasceu a ideia e aí a gente chega na edição agora recém-encerrada com
com extremo sucesso. Vamos falar do Inova Jovem então, Christian. Bom, o Inova Jovem ele começou já no ano passado. Ele é um programa que nesse ano é a segunda edição dele, que foi expandida, mais inscrições, mais equipes, mais escolas. Já falo um pouquinho a respeito dos números, mas que no ano passado começou instigado pela nossa reitora, que tão bem sempre acolhe as iniciativas e nos provoca tanto para trabalhar a inovação aqui internamente. Então, a magnífica reitora Luciane Sereta nos instigou no ano passado. Por que a gente não atinge os jovens do ensino médio? O movimento que a gente já está fazendo aqui dentro, ele é tão bonito, ele já impacta tanto a nossa comunidade acadêmica, que chega já do ensino médio, já com essa sede de querer fazer o diferente. Por que a gente já não começa a impactar lá dentro da sala de aula, dentro do ensino médio? E foi assim que, provocado por ela, a gente se uniu à maior instituição que trabalha a inovação e o empreendedorismo com jovens de ensino médio, que é a Junior Achievement. Eles têm uma atuação global em mais de 110 países, já há mais de 102 anos trabalhando com essa temática. E a gente pensou, ninguém melhor do que a Junior Achievement para ir atrás nos ajudar nesse programa. Então, os contatamos, de pronto, eles já falaram, caramba, vai ser um prazer trabalhar com a Unesc, vocês que são referência aí no sul do estado, a gente está de portas abertas. Estreitamos essa parceria, pegamos um modelo semelhante ao que a gente já tinha, estreitamos com mais ou menos algumas questões que eles já tinham também, e criamos então o Inova Jovem, que foi justamente uma batalha de ideias, uma competição de inovação, para que dentro do ensino médio fosse apresentado um problema, e a esse problema, equipes de jovens do ensino médio teriam que propor ideias inovadoras para resolver esse problema que foi proposto. No ano passado a gente teve cerca de 300 inscrições, 20 e poucas equipes inscritas, uns 15 colégios inscritos. Para esse ano a gente conseguiu expandir, quase duplicamos todos os números. A edição de 2021 do Inova Jovem Unesc contou com quase 500 inscritos individuais na nossa primeira etapa, foram 484, se não me falha a memória, foram 54 equipes inscritas, foram 31 equipes que chegaram na final. Dessas 31 que chegaram na final, 10 foram selecionadas para ir para o palco, para competir entre as ideias que iriam concorrer ao primeiro, segundo e o terceiro lugar. Foram mais de 150 certificados, mais de 25 escolas do sul de Santa Catarina impactadas, que estiveram presentes com a gente no último dia 20... Não consigo lembrar agora a data, mas foi faz uns 10 dias mais ou menos que a gente conseguiu trazer todo mundo para dentro do auditório, com todos os protocolos de segurança, claro. E foi um evento incrível. E foi tão incrível, Denis, que tem uma coisa que me tocou muito, assim. Mesmo as equipes que não ficaram entre primeiro, segundo e terceiro lugar, ou seja, que não ganharam prêmio nenhum, somente o certificado de participação, que já é uma grande coisa, um certificado de peso, assinado pela Unesc, assinado pela Junior Achievement, mas mesmo essas equipes que não ganharam a premiação mais robusta, eles ficaram extremamente gratos pela oportunidade, por estar podendo se provar, para estar experimentando uma coisa nova que é em cima de um palco, pegar no microfone, aquela luz na cara, um monte de gente vendo. Eu acho que a gente tinha cerca de 100 pessoas no auditório assistindo aquela pessoa, o nervosismo bate, mas isso já vai lapidando. É o que eu digo que é a forja diária, que o jovem, se ele começar a fazer desde cedo, logo quando ele tiver seus 25, 30 anos, ele já vai ser um profissional mais bem capacitado. Então, a gente conseguiu trabalhar ao longo do programa essa mentalidade de que mesmo quem não vence, sai vencendo, e todo mundo que participou lá na nossa final saiu extremamente agradecido pela oportunidade e entendendo que ali a própria oportunidade de estar naquele ambiente já era o prêmio suficiente. Então, números extraordinários, as equipes vencedoras ficaram exultantes, as não vencedoras extremamente felizes. Então, só sucesso para o nosso Inova Jovem, como tu falou, coroando esse ano cheio de inovação aqui dentro da Unesc, né? Ô Christian, e os vencedores apresentaram que cases, assim, até para a gente ter ideia, né, do que a meninada anda pensando em termos de inovação, né? Bacana, Denis. Quem ficou em primeiro lugar foi a equipe chamada RoboBelts, que é da escola SESI Senai. Quem ficou em segundo lugar foi a equipe, eu tenho uma colinha aqui, Solucionáveis, do Colégio Sagrada Família. E quem ficou em terceiro lugar foi a equipe Visão Diferenciada, da Escola Professora Maria da Glória. O pessoal que ficou em primeiro lugar, foi genial a ideia, não só a ideia, mas como também a apresentação. Isso é muito importante de dizer, porque como era uma competição de ideias, e era uma etapa de 3 semanas que os jovens tinham para desenvolver a sua solução, a gente não era tão rigoroso assim na aplicação prática daquela ideia. Porque a gente entendia que em 3 semanas era mais importante a ideia e a defesa daquela ideia, mostrando quais eram os caminhos para a realização, do que botar em prática nesse meio tempo. Quem empreende sabe que em 3 semanas não dá para fazer tanta coisa. Então a gente trabalhou muito bem isso com eles. Entretanto, a equipe que ficou em primeiro lugar
fora dos protocolos de orientação que a gente fez, desenvolveu sim ao longo dessas 3 semanas a ideia que eles se propuseram para resolver. A problemática apresentada no Inova Jovem esse ano foi como transformar lixo em negócio. Então eles tinham essa questão dos resíduos, do orgânico, às vezes plástico, às vezes vidro, e como ganhar dinheiro com isso para que se criasse um círculo virtuoso para que com o dinheiro arrecadado disso o impacto pudesse ser potencializado. A equipe que ficou em primeiro lugar, eles identificaram que as tampinhas de garrafa, mesmo sendo um pedaço pequenininho, eles têm uma quantidade de plástico grande, porque é um plástico mais robusto e é mais ou menos a mesma quantidade de plástico que toda a garrafa. Então, os catadores de plástico, e que acabam revendendo isso, eles conseguem só com as tampinhas agregar um valor grande para dentro das cooperativas de catadores. E eles descobriram que as tampinhas separadas por cores valiam 35% mais do que as com qualquer cor misturada. Entendendo essa problemática, eles conseguiram construir, não é só ideia, eles fizeram na prática com MDF, com um Arduino, que é um computadorzinho, uma inteligência artificial identificando as cores, e é uma espécie de equipamento em que tu coloca as tampinhas de um lado, a inteligência artificial faz a leitura da cor e faz a seleção automática para separar as cores. Então tu pode vir, por exemplo, com um balde grande de tampinhas misturado, tu bota ali e ele vai separando por cor, vermelho, azul, branco, verde, faz toda a separação automatizada desse processo. Eles conseguiram fazer o levantamento de custos para a produção, conseguiram botar uma margem de lucro grande, entrevistaram outras possíveis interessados, tipo supermercados, cooperativas de catadores, que tem bastante gente que faz essa arrecadação. Então foi bem redondinho, uma ideia posta em prática, usando alta tecnologia, realmente inovando. Então a gente ficou bastante surpreso, assim. Eles se destacaram, em primeiro lugar ali, garantido e inequívoco. Não teve nenhuma contestação nem dos concorrentes ali. Então, uma baita oportunidade. Quem ficou em segundo lugar, que foram os solucionáveis, eles fizeram uma ideia muito legal de incrementar a logística reversa, fazendo um aplicativo em que cada um que faz a separação em casa, porque a gente consegue perceber isso na prática. Tem certas famílias que fazem a separação, tem outras que não. Só que a prefeitura precisa lidar com esse problema, porque a prefeitura, quando vai fazer a coleta seletiva dos resíduos, ela não consegue antecipar quais são as rotas para fazer a coleta desses resíduos. As famílias, então, que fazem a coleta seletiva, utilizariam o aplicativo deles e conseguiriam indicar no mapa, aqui eu tenho resíduos sólidos. Então seria uma automatização para a coleta seletiva da prefeitura, para amplificar a otimização da qual é a rota de coleta desses resíduos sólidos. Então gasta menos gasolina, menos manutenção. Então também fizeram um estudo bem bacana. E quem ficou em terceiro, que foi a visão diferenciada da escola Professora Maria da Glória, a solução deles foi utilizar o resíduo orgânico para fazer ração para animais. Então, vários resíduos orgânicos que seriam só descartados e apodrecendo, extrairia o chorume, eles fizeram um método que o próprio chorume poderia ser reutilizado para fazer fertilizante e a matéria orgânica que seria utilizável ainda para fazer ração para animais. Então, eles fizeram todo o cálculo do quanto se gasta, o quanto que daria para reaproveitar, a qualidade dessa ração com a quantidade de proteína e cinzas. Eles fizeram uns cálculos lá, eles vão muito a fundo, os jovens. Então são jovens de 13 a 17 anos que, provocados, conseguem ampliar absolutamente o escopo de ataque científico daquele problema que é um pouco abstrato. Então eles vão nas questões nutricionais, eles vão nas questões técnicas, de inovação, de tecnologia. Então é extremamente gratificante trabalhar com esses jovens, Denis. Todas as ideias magníficas, de verdade. Bacana, bacana. E vocês conseguiram ter uma ideia de tudo que um evento como esse proporciona, porque traz os jovens à interação com a inovação e dessa interação com a inovação vem cases como esses aí. O Christian continua conosco para a gente falar mais de inovação na sequência aqui no programa, mas agora é hora daquele pulo lá na redação da Ecocria, da Escola de Comunicação Criativa da Unesc. A Maga Estopassoli traz para a gente informação sobre a recente Semana de Ciência e Tecnologia, uma das atrações que tivemos na Semana de Ciência e Tecnologia aqui da Unesc. Diga aí, Maga. Alternativas alimentares para portadores de doença celíaca e intolerantes à lactose foram discutidas pela professora dos cursos de Nutrição e Medicina da Unesc, Maria Cristina Gonçalves, na 12ª Semana de Ciência e Tecnologia da instituição. Durante a explanação, a nutricionista, que também é intolerante à lactose e é portadora da doença celíaca, destacou a importância da alimentação adequada em todas as fases da vida.
De acordo com a nutricionista, a intolerância à lactose é um processo que resulta da deficiência da enzima responsável pela digestão do principal açúcar do leite, a lactase. O organismo dos intolerantes tem dificuldade de ingerir esse açúcar, gerando alguns sintomas, como gases e irritação intestinal. Na região sul do Brasil, a prevalência de intolerantes à lactose é de 44,1% da população. Já a doença celíaca é desencadeada pela ingestão de glúten e, além de ser autoimune, não tem cura. O glúten é um conjunto de proteínas presentes no trigo, cevada, centeio e, por contaminação cruzada, por glúten na aveia. Dentre os sintomas mais comuns estão prisão de ventre, anemia, falta de apetite, vômitos, dores intestinais, emagrecimento, obesidade, infertilidade e confusão mental. O Brasil ainda não tem um estudo multicêntrico para a determinação da prevalência da doença, mas existem pesquisas realizadas em vários municípios que ajudam a ter um panorama parcial dessa situação. A estimativa é de que atualmente no Brasil existam em torno de 2 milhões de celíacos, sendo que a grande maioria ainda não tem um diagnóstico. Legal, legal. Obrigado, viu, Maga? Essa e outras informações você encontra lá no unesc.net/agecom, site onde estão colocadas as notícias produzidas pelos nossos jornalistas da agência de comunicação aqui da Unesc. Vamos fazer um intervalo aqui no Nossa Unesc. Na volta, continuo falando de inovação com o Christian e também tratando sobre outros assuntos. Eu tenho um convite para reforçar para você também na sequência aqui do programa. Não saia daí, já voltamos. Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi-Unesc. Cada dia, uma nova experiência. Estamos de volta com o Nossa Unesc, é o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. E tem um tema que é palpitante esse ano aqui na Unesc, é a inovação. O Christian já volta a conversar conosco. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção para o Unesc Virtual. O Unesc Virtual é a nossa modalidade de ensino à distância que está se consolidando, está mudando vidas, está abrindo oportunidades. E esse é o caso do Eduardo, que veio hoje ao programa trazer o seu depoimento. Ele que é nosso aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e conta pra gente a sua experiência de cursar o Unesc Virtual. Meu nome é Eduardo Colonetti, eu curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Unesc Virtual e eu escolhi essa modalidade porque ela me dá uma liberdade maior para mim fazer academia, para mim ter mais lazer e também para mim conseguir me organizar com meus compromissos e mesmo assim estudar de uma maneira mais espontânea e mais disposta. Legal, Eduardo. Parabéns, continue firme nos seus estudos e você também é nosso convidado para conhecer o Unesc Virtual e encontrar ali também uma oportunidade, você que não dispõe de muito tempo, você que tem aquela rotina mais atribulada, né? Então, o Unesc Virtual, o Eduardo confirma, todos que estão passando aqui pelo programa confirmam, é uma bela oportunidade. Cumprimentos à equipe da professora Bianca, que toca tão bem o nosso Unesc Virtual. Bem, eu continuo conversando com o Christian Engelmann, que é nosso assessor de inovação, da Agência de Inovação da Unesc. A gente falou já do Inova Jovem. Nós tivemos recentemente também a Feira de Inovação da Unesc, dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, que destacou aquele case que fez da Unesc
a universidade não estatal mais inovadora de Santa Catarina. Relembra um pouquinho dessa história aí pra gente, Cristian. Denis, não foi nem voluntário, né? Era uma competição de ideias ali, então eram 15 ideias competindo na Feira de Inovação e, de fato, a ideia que nos colocou como a universidade não estatal mais empreendedora de Santa Catarina, na competição do Reúne Challenge, que aconteceu há pouco tempo, foi a mesma que se sagrou, então, vitoriosa na Feira de Inovação. Nós tivemos outras boas ideias internamente aqui da Unesc, porque a Feira de Inovação trabalhou também com ideias externas, mas majoritariamente da nossa comunidade interna aqui, mas as outras não tiveram chance. A ideia ali da PSIL, que foi a mesma que foi criada por acadêmicos, apresentada por acadêmicos e nos sagrou campeões numa competição de nível estadual, não pôde ficar de fora e também se sagrou campeã então da Feira de Inovação, a 8ª Feira de Inovação, para encerrar ali a nossa Semana de Ciência e Tecnologia com chave de ouro. Então, mais uma premiação para o currículo dos alunos. A gente está muito empolgado com as possibilidades que daqui podem advir. Os nossos acadêmicos estão extremamente empenhados em colocar aquilo ali em prática. Agora eles estão rodando o estado com uma campanha até da NSC, estão aparecendo aí em Jornal do Almoço e etc., ganhando alguma relevância. E possivelmente logo a gente vai ver essa iniciativa que foi apresentada, que é uma iniciativa voltada para a saúde mental de colaboradores e empresas. Então eles desenvolveram um software muito amigável para os RHs das empresas, que conseguem monitorar e fazer o monitoramento e o levantamento do estado de saúde mental dos colaboradores, de maneira gamificada, com inteligência artificial e de forma não é uma planilha tabelada com os dados e que diagnostica de forma superficial os colaboradores, mas gera um envolvimento mais delicado, mais abstrato, com uma floresta que se amplia ou se diminui de acordo com o estado geral da empresa. Então é super legal a ideia, é complexa, mas a gente tem um aluno ali que inclusive o TCC dele foi voltado mais ou menos para essa iniciativa de inteligência artificial e gamificação voltada para softwares e empresas, então ele já tem familiaridade com isso e possivelmente aí nos próximos meses essa solução vai estar no mercado. A Unesc, inclusive, a solução é tão boa que já abriu as portas. Assim que a solução estiver desenvolvida, a gente vai querer contratar. Muito legal a iniciativa deles. Chama PSIL. Fiquem de olho. É muito interessante mesmo, é uma bela sacada. Ô Christian, olhando para o 2022 que está chegando aí, a inovação vai ganhar um lance que era muito tempo esperado aqui em Criciúma, né? Porque esperamos nós esteja tudo certo para entrar em operação em 2022 o Centro de Inovação, que nasce em Criciúma com uma digital muito próxima da Unesc, né, em função do espaço físico. O que a gente pode projetar aí para 2022 na inovação? Denis, as possibilidades para o Centro de Inovação elas são tão grandes que é difícil a gente calcar exatamente o que vamos fazer. A gente, inclusive, está projetando várias coisas, mas possivelmente, eu com a experiência que eu tenho dentro desse mercado de inovação e empreendedorismo, imagino que mais do que a gente está projetando possivelmente será feito. Então, a Unesc, como tu falou, tem uma digital forte no Centro de Inovação, em virtude de que o espaço físico foi doado por nós. Então, será um espaço de 1.200 metros quadrados, então gigantesco, e desses 1.200, 500 serão da Unesc. E a gente vai ter que habitar, colocar softwares para rodar, o sistema que vai estar rodando lá dentro vai ter que ser feito. Então a gente espera que até o final de 2022 a gente tenha, 2022 a gente tenha mais um polo de inovação, mais um hub de conexões que todos os nossos programas vão rodar. Não só o Centro de Inovação como um espaço físico e concreto está sendo realizado, como a Unesc também vai expandir todos os programas de inovação, porque né, nesse 2021 a gente fez um trabalho muito forte de financiamento dos nossos projetos, então parcerias com o FAPESC, parceria com deputados estaduais, federais, vão agregar e potencializar os nossos impactos. Já estão previstos mais cinco hubs de inovação, cada um desses hubs com programas específicos, voltado desde nutrição e alimentos até focado em mulheres, sem falar da ampliação do Inova Jovem, que não vai trabalhar mais só com o ensino médio, a gente vai tentar modelar ele para que ataque também os jovens de ensino fundamental, e a gente trabalha de forma mais estreita com a nossa Secretaria de Inovação. A Feira de Inovação vai voltar, temos eventos de exposição dos nossos alunos, que têm experiências magníficas projetados e inéditos para o ano que vem, então são várias coisas mais. Eu como assessor aqui estou empolgado, tenho certeza que o time vai crescer, então a gente vai ter mais gente botando a mão na massa aí com essa ampliação de recursos também, então estou bastante empolgado para o ano de 2020, fiquem ligados que eu tenho certeza que alguma coisa a gente vai fazer que pode te impactar também, tá? Fica ligado que se tu quer se envolver com inovação, o ano de 2020 é o ano. Pois é, e o bacana disso tudo é que, pensando na perspectiva acadêmica aqui,
a inovação ela pode muito bem tangenciar várias áreas, né? A gente não está falando de uma área em específico que lida com inovação, né, Cristian? A inovação a gente pode ver por exemplo, a gente tem as empresas juniores aqui da Unesc. Eu ia chegar nelas. As empresas juniores, que é um movimento... direito, por exemplo? Exatamente, é um movimento lindo, desenvolvido e coordenado só por acadêmicos, são empresas e escolas, e a gente acha geralmente, esse pessoal de ciência de empresa júnior vai focar em administração, em gestão de negócios, ou quem sabe até ciência da computação, que é uma coisa mais técnica, mas a gente vê as empresas juniores mais pujantes aqui do curso, em cursos bastante inesperados, como o Denis falou aqui, o direito, a gente tem a Promate no curso de matemática, que é uma licenciatura que provoca justamente o empreendedorismo e a inovação na licenciatura de matemática. Se você não consegue nem entender como isso acontece, vem para a Unesc, eu tenho certeza que a gente consegue tocar vocês. Porque a inovação, ela não é uma temática específica, ela não é um trabalho técnico que tu vem e aprende a inovação. É mais um modelo comportamental que tu consegue aplicar para qualquer área que for. Então, se tu faz desde engenharias a licenciaturas, as ciências sociais aplicadas ou trabalha na área de saúde, tu consegue modelar esse comportamento para que as tuas iniciativas sejam inovadoras. Seja um grupo de estudo que tu está realizando, tu pode dentro do grupo de estudo ter uma postura inovadora, uma postura empreendedora. Não vai ficar só no livro, daqui a pouco tu vai realizar um evento, se conecta com um grande palestrante, uma entidade importante na tua área, ou tu está dentro de um laboratório, dentro desse laboratório que vocês estão publicando os artigos, como que a gente pode transformar isso em negócio? Para ampliar o impacto ou esse próprio estudo que tu está desenvolvendo naquele laboratório. Então é justamente esse trabalho que a gente vem fazer, conectar os mais diferentes de áreas da Unesc de forma absolutamente transversal, desde a sala de aula até esses múltiplos espaços que a gente está construindo, com programas que vão lidar com o teu comportamento, a tua maneira de ver o mundo. E a gente vai te provocar constantemente para que isso que tu já faz seja potencializado. Bacana. Cristian, parabéns pelo trabalho, que tenhamos um grande 2022 aí de muitas parcerias, conte conosco e siga firme aí no trabalho. Contem comigo, a Unesc aqui é a minha segunda casa, eu tenho certeza que tudo que a gente faz aqui propõe umas coisas loucas que a gente inventa às vezes, a gente sempre tem portas abertas e a gente vai continuar realizando muito. Então, contem com a Unesc, que eu tenho certeza que 2022 será incrível, gente. Obrigadão. Legal, beleza. Esse é o Christian Engelmann, que é da nossa agência de inovação aqui da Unesc, nosso assessor de inovação, veio contar um pouco mais sobre esse ano da inovação, com esses últimos, mais recentes eventos que nós tivemos também. Destaque de mais uma edição do nosso Unesc, que agradece a sua audiência. Continue conosco, até a próxima. Tchau.